Olá, hoje vou mostrar para vocês o dado pedagógico e sensorial. Esse dado ele serve para trabalhar com alunos cegos, surdo-cego ou outra deficiência. Sou Sueneide Colares, trabalho no Núcleo de Apoio Pedagógico às Deficiências Visuais de Araguaína, no NAPDVA. E esse dado, a primeira face, traz as fitas, com habilidades táteis, com diferentes tipos de texturas e formato das fitas. Pode ver que há flores grandes, pequenas e formatos diferentes. E com feltro, feito bolinhas, e a cianinha, que é aquela fita que traz ondulações, né? Fina e larga. Então, ela vai servir aí para trabalhar essa leitura tátil. E a segunda face do dado, ela traz o nome de toca do ratinho. Essa toca do ratinho, ela foi construída aí como se fosse um pedaço de queijo, com os buraquinhos, e um cordão bem comprido, né? Aí, como se fosse o rabo do ratinho, que foi colado aí no canto do dado e ficou comprido, que é para poder fazer esse trabalho, né, com a habilidade de coordenação motora dentro e fora, né, fazer amaranhados e soltar, fazer um amaranhado e ver se o aluno consegue, né, retirar o ratinho do amaranhado. E a terceira face do dado é a pipa. Ela foi construída, que é um brinquedo que muitas crianças gostam, e a parte da pipa foi construída com EVAs com texturas diferentes, e o rabo da pipa, que ele chama rabiola, né, as crianças, e ela traz uma linha que está colada a ponta lá no cantinho e ela fica solta, com vários tipos e tamanhos de miçangas. Então, esse formato aí, ele vai trabalhar a percepção tátil, com essas diferentes texturas, né, de EVA e diferentes tipos de tamanhos de miçanga. E serve também para fazer contagem. E a quarta face do dado é o zíper. Aí traz a blusa, né? A habilidade da vida diária, de abrir e fechar o zíper, seja sapato ou roupa que essa criança usa no dia a dia. Vai estar aí trabalhando essa habilidade. E a quinta face é o sapato, que também vai trabalhar a habilidade da vida diária, que é a VD, e aprender aí a amarrar o sapato ou dar o laço no sapato. Muitas crianças têm dificuldade, isso deve ser trabalhado aí com a criança surdo-cego. E a sexta face é a telha de aranha. A habilidade dessa telha de aranha é de contar número, quantidade, e diferenciar os tamanhos das miçangas. E pode perceber aí que a aranha, né, tá coladinha lá no canto, e dela tem as teias de aranha, que é a linha, que é presa lá na outra parte do dado, onde as miçangas estão soltas, a criança vai poder movimentar e fazer a contagem e diferenciar aí a quantidade e os tipos. Esse material utilizado foram miçangas de vários modelos e tamanhos, linhas e o cadastro, EVA com texturas diversas, os olhos do ratinho, da aranha,
fita, zip, tecido, feltro, cubo, que é uma caixa, não foi construída uma caixa, e cola quente. E lembrando que dentro desse cubo, desse dado, tem um botão grande que é para fazer barulho quando esse dado vier a cair, a criança cega perceber para qual o lado que caiu. Bem, esse material ele foi construído lá no NAPO-DVA, ele se encontra lá como apoio pedagógico aos deficientes visuais, às nossas crianças, e também para servir como exposição, através também desse trabalho, para os professores de AEE, para que vocês possam construir a partir desses modelos ou outros. E ele teve um objetivo que era para ser aqui mostrado no curso de AEE da UFT, que é um curso de extensão que a UFT está nos prestigiando. Aqui está o material que eu vou utilizar no meu trabalho. Pincel, tinta guache na cor azul, um isqueiro, uma tesoura sem ponta que eu já retirei o cabo e um bastão de cola quente do mais grosso. Pausa. Agora nós vamos esquentar a cola quente para poder colocar o cabo da tesoura. Agora nós vamos utilizar a tinta guache e o pincel e nós vamos pintar. Pode pausar. Tá bom, gente. Aí, pausa. Agora eu vou colocar a tesoura para secar a tinta por um período. Agora a tesoura está pronta para ser manuseada pelo aluno. Esse é o meu trabalho. Olá, sou a professora Mara. Hoje eu vou ensinar vocês a trabalhar um jogo da memória para criança com deficiência visual. Então eu usei duas temáticas, uma textura, tá? Eu usei várias texturas, eu tenho um algodão, feijão, também tem as formas geométricas com textura também. Então a gente vai trabalhar o primeiro elemento agora só com elementos do dia a dia. Depois a gente pode trabalhar com as formas geométricas e pode misturar também. Eu vou delimitar o espaço para a criança saber aonde que ela vai procurar os elementos. Então, bora fazer a atividade? Agora, como vai ser? Eu vou colocar os pares, tá? Direitinho aqui, ó, o grão de feijão, os pares, o algodão. O primeiro momento, a criança vai sentir os pares, vai ver que tem os pares iguais. Sentiu, identificou cada um elemento. Agora eu vou misturar as peças, certo? Para que a criança perceba na onde está o outro par. Então, misturei, ela vem agora identificar. Então, ela vem aqui, sente, sabe que aqui é o caroço de feijão. Então, ela vem algodão e vai sentindo cada um dos elementos. Nas formas geométricas vai ser do mesmo jeito.
Então, temos pares, a criança vai procurar cada par, tá? Do elemento e ela vai identificar. Então, essa é a atividade para a criança com deficiência visual. Olá, eu me chamo Rodrigo, sou aluno do curso de Atendimento Educacional Especializado da UFT, turma 39, e o meu tutor é o Valdivino Neri, né? Estou vestido de camiseta gola pola vermelha, tenho a cor branca, cabelos pretos, né? Um pouco cacheado e peso mais ou menos 70 quilos, né? Eu estou aqui para apresentar o meu material produzido para trabalhar com alunos com deficiência visual. Esse material ele é um jogo da memória, né? E aí foi utilizado papelão, cartolina e cola e alguns objetos que a gente tem em casa, né? Aqui, por exemplo, o primeiro passo é a gente apresentar o material para o aluno e aí ele vai, né, passar a mão e sentir para ver que material é, o que ele está palpando, né? Aqui no caso a gente tem a parte áspera da esponja de lavar louça, né? Aqui nesse outro a gente tem 3 palitos de dentes. Aqui a gente tem grãos de feijão, né? 3 unidades, ele vai tocar e identificar o que é. Esse daqui também são feijões. Aqui a outra esponja, os palitos de dente, né? E aqui são os fósforos, né? Que é um pouco menor do que o palito de dente, né? E aí ele vai palpar e vai identificar que tem uma parte mais áspera e outra mais lisinha um pouquinho, né? E aí, depois que o aluno identificar todos os objetos, a gente vai virar os cartões de cabeça para baixo, né? E ele vai ter um tempo para identificar, né, os objetos. Por exemplo, o aluno começou por esse daqui, né? Ele vai palpar, isso daqui é a esponja, a parte áspera da esponja. E aí ele vai identificar, né, localizar a outra esponja, estava aqui no finalzinho, e vai separar os pares, né? Separar os pares. E esse é o meu material confeccionado, né? Espero que vocês tenham gostado. Olá pessoal, hoje eu trouxe uma atividade adaptada para crianças com baixa visão, com cegueira total. E no caso, essa atividade é para uma aluna com surdo-cegueira, a aluna Isis. E nós estamos trabalhando o meio ambiente, tá? É o conteúdo escolar sendo trabalhado de uma forma adaptada para a minha aluna. Eu posso trabalhar, no caso aqui, com a árvore para ela montar uma sequência, para depois ela trabalhar fazendo sinal de igual, uma vai ficar igual a outra. Eu posso trabalhar o fruto da árvore em comparação a uma fruta, né? O desenho e a fruta no real, sentir cheiro, sabor. Lembrando que através da experimentação que a aluna vai aprender, sentindo também, né? Trabalhando todos os sentidos. No caso aqui ela vai trabalhar o tato, ela vai trabalhar o olfato, ela vai trabalhar o paladar. Então, junto com o auxílio, né, da mãe, com o auxílio do professor, nós vamos fazer o quê? Tatear as partes da árvore, encontrar as partes da árvore e colar sobre o velcro. Podemos também fazer o sinal de igual. As partes coladas, elas podem ser nomeadas. No caso, a aluna, ela ainda não sabe, ela está no processo ainda de aprendizagem dos sinais.
né? Então, foi inserido já água, foi inserido papá, foi inserido o sinal de igual. Então, a gente monta, ficamos com 2 árvores iguais e a criança consegue entender aqui essa construção simbólica. Porém, a gente não precisa ficar só com a construção simbólica, com o trabalho do EVA. A gente pode também trabalhar com pedaços mesmo de algo retirado da natureza. Então, aqui eu tenho gravetos, eu tenho folhas mesmo da árvore que foi retirado e colado. Claro que isso é para um processo rápido de uma atividade, porque ela vai secar, né? E daí fica um outro processo. Então, eu consigo aqui trabalhar também igual e diferente. Consigo trabalhar com o cheiro, porque é claro que o EVA tem um cheiro diferente do que é retirado da natureza. Junto com essa atividade do toque, eu posso levar a aluna até uma árvore, abraçar essa árvore, alcançar os galhos e as folhas. Se essa árvore tiver flores, né, aqui eu trouxe para vocês uma flor artificial, né? A gente pode trabalhar com a mesma flor, né, verdadeira e artificial, tirar as pétalas, né, reconhecer toda a construção dessa flor, trabalhar também com a flor verdadeira e assim o cheiro, né, o cheirinho da flor verdadeira. Então, eu trabalhando outros sentidos, a percepção da folha artificial com a folha verdadeira, fazer essa comparação. O toque, o cheiro, o experimentar faz parte da atividade, né? Eu estou trabalhando um sinal, eu estou trabalhando uma nomenclatura e eu estou mostrando o mundo para a criança. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia, meu nome é Romilda, tenho cabelo curto, uso óculos, estou usando uma blusa bege, estou na frente de uma parede branca. Eu vim apresentar para vocês uma atividade para ser trabalhada com o deficiente surdo-cego e também com deficiências múltiplas. Então, um dos passos mais importantes, né, que o professor deverá trabalhar, né, com essa deficiência, né, é encorajar essas crianças a ter independência, né, e manter a sua privacidade e individualidade, para que essas crianças para que a gente possa criar um vínculo com ela, né? Então, o que eu preparei hoje? Hoje eu preparei um jogo da memória. Como é que a gente trabalha com essas crianças? Né? Com os sentidos, né? Com os nossos órgãos do sentido, e principalmente com o tato, né? Então eu preparei para vocês algumas coisas que a gente pode estar usando também na caixinha tátil, sabe? Então eu preparei para vocês, olha, alguns objetos, né? Que eles vão conhecer através do tato, né? E depois, ó, bem fofinho, ó, né? Através do tato, eles vão saber diferenciar o grosso, né? O macio, ó, o fino, o duro, né? Ó, o fino, que tem um buraquinho no meio, ó, a lixa grossa, a lixinha mais fininha. Daí a gente vai colocar tudo para baixo, de cabecinha para baixo, e eles vão tentar, né, fazer o joguinho da memória. Esse jogo é um estimulador muito importante para o surdo-cego, tá? Porque vocês vão passando na mãozinha deles, né? Eles vão pegando, vão manuseando, né? E depois vocês colocam na mesa, né? E eles mesmos vão fazendo e vão virando. E eles vão amar essa atividade. A gente pode usar bombril da casa da gente. A gente pode usar lixa de parede, onde essa lixa foi usada, ó, lixa de parede. Isso aqui é graminha sintética, que a gente pode encontrar em casa de material de construção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa atividade é uma atividade muito fácil de fazer. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jéssica, sou branca e de cabelos castanhos.
O nome do projeto é Contação de História Artesanal em Braille com ilustrações táteis no barbante. O que é necessário de material para esse projeto? Um EVA da cor azul, que foi escolhido na medida de 38 de comprimento por 24 de largura. Ela está dobrada ao meio, mas você pode escolher o tamanho da sua preferência. Tesoura, caneta. A história que escolhi é Gina, a girafa. E para representar essa história com ilustrações e no braille, eu escolhi o strass, metade do strass, para poder dar o formato do braille, a escrita. As miçangas para poder fazer também o relevo. Os EVA verde, bege, amarelo, marrom, para poder fazer a girafa, o molde da girafa em relevo. O barbante da sua preferência e a cola da sua preferência. Os moldes que foram tirados da girafa para fazer em EVA e no tipo de corda ou barbante para poder dar o formato. Após ter em mão todos os materiais, vamos começar a tirar o molde da girafa com os EVAs. E aí você corta o molde do papel, passa por EVA, tanto da girafa como o da árvore. Em seguida, você passa por EVA maior, onde vai ser sua contação de história. Com o auxílio do alfabeto em braille, você começa a escrever toda a história, frase por frase. E aí, no final de cada frase, você coloca o barbante como guia até o formato do desenho em barbante ou até o desenho em EVA. Depois de cortar todos os moldes em EVA e com a ajuda do alfabeto em braille escrever todo o texto, o título e a autora, o barbante serve como guia para a contação de história e juntamente com as imagens em relevo. Olá, eu sou o aluno João Francisco de Oliveira, sou negro, tenho nariz perfilado, o meu rosto arredondo, tenho 55 anos. O nosso tema é multiplicação numérica e o foco do nosso aluno é alunos com surdo-cegueira. Nesse caso, nós vamos usar cartelas de ovos. Essas cartelas de ovos foram cortadas em filas de 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos fazer a multiplicação usando esses 5 elementos. Podemos usar como exemplo a filas. Nós organizamos em fila. Uma fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas. Estou falando nas filas no sentido vertical. Podemos usar como comparação a parede. Também estou organizando em filas. Uma fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, no sentido horizontal. A ideia do sentido horizontal é relacionado ao piso, ao chão. Então, quando eu quero fazer uma multiplicação de algarismos, eu vou imaginar os elementos que estão organizados em fila na horizontal e vou multiplicar por elementos que estão organizados em fila na vertical. Vamos então fazer a nossa representação. Aqui eu tomei o cuidado de perfilar em
uma fila com 5, 2 filas com 5, 3 filas com 5, 4 filas com 5. Então, o sentido de fila na horizontal, no sentido do chão. E estou também falando em filas na vertical. A ideia de fila na vertical é no sentido de paredes. Uma fila, Olá, esse é um jogo, é um labirinto com rolinhos de papel. O aluno com deficiência múltipla e cego surdo vai manusear a caixa com uma bolinha para entrar dentro dos rolinhos, de acordo com o movimento que o aluno fizer. Vamos lá. Isso, encaixou em outro, passou por outro tubo, vamos lá. Volta, bolinha. O aluno está sentindo a vibração da bola, seguindo o labirinto, o percurso até entrar no... Encaixou. Aí, muito bem, Cício, parabéns. Boa tarde, eu sou Luciene, eu sou morena, eu tenho cabelos cacheados, eu estou com um coque na minha cabeça, eu estou usando um batom rosa, claro, e uso brincos, né? Os brincos têm um formato geométrico, e estou vestida em uma blusa de cor cinza com detalhes pretos, detalhes de bichinhos. E o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse momento são as vogais com contorno, contorno com barbante, barbante na cor natural, mas podemos usar barbante com colorido também. Aqui a vogal U, né? Essa metodologia que é para trabalhar com aluno com deficiência visual, o aluno cego. Então, aqui é para sugerido que o aluno possa passar a sua mão, seu dedo e observar o limite, o traçado da vogal. Vogal U, aqui nós temos a vogal E, aqui a vogal O, a vogal A e a vogal I. Então, aqui é sugerido que o aluno possa fazer o preenchimento, né, do interior dessa vogal aqui com bolas de papel, papel crepom. O aluno possa pintar aqui dentro também com a tinta guache. Mas o objetivo aqui é a limitação, é o relevo, é você fazer com que o aluno perceba qual é o traçado dessa vogal, qual é o formato da vogal, ok? Boa tarde e que fiquem todos com Deus. Então, a atividade escolhida foi a seguinte. Como vocês podem ver, eu fiz algumas cartelas e as cartelas têm o número, como o número se escreve simbolicamente, e a quantidade representada por tampas, por uma quantidade exata de tampas. Então, o aluno com surdo cegueira, ele vai tocar em cada uma das cartelas e vai poder compreender quanto se refere a cada quantidade e como se escreve. 1, né? E vai contar 2 e contar a quantidade de tampinhas referentes ao 2. 3, a quantidade de tampinhas referentes ao 3. 4, né? As 4 tampinhas referentes ao 4. 5, né? Poder tocar no 5, a quantidade de referência ao número 5. O 6, a quantidade de tampinhas referentes ao 6, o 7, e a quantidade de tampinhas referentes ao 7, o 8, e a quantidade referente ao número 8, e o 9, né? Ele vai poder entender que cada quantidade é representada por uma quantidade de tampinhas. E aqui tá todo o número de 0 a 9 em sequência, né? Em sequência numérica. Já para essa atividade, aqui a gente mostrou os números, né? E a representação desses números, né? Representação em quantidade.
E aqui nessa atividade a gente vai fazer o seguinte, a gente tem os números na escala de 0 a 9, tal como está representado aqui. E aí a gente vai pedir, eu vou apontar, vou colocar a mão do aluno com surdo-cegueira num número e ele vai poder sentir o número 3. E se ele sentir dificuldade, ele vai ver quantas tampinhas, vai pegar as tampinhas e vai representar através das tampinhas quantas tampas são, a gente pode representar o número 3. Se ele sentir dificuldade, a gente vai colocar a mãozinha dele nos números e pedir para que ele veja quantas tampas correspondem ao número 3 e vai pedir para que ele faça a mesma coisa, né? Colocar uma mãozinha no 3 aqui e a outra mãozinha vendo quantas tampas representa cada um. E aí ele vai colocar quantas tampas representam o número 3, tá? E assim sucessivamente. Eu vou pedir de forma aleatória que ele represente cada número com uma quantidade de tampas. Digamos que a próxima seja o número 5. Vou pedir de forma aleatória que ele vá pegando nos números. Digamos que eu vou no 4. Ele vai ver se o 4 é a mesma coisa que o 5, né? E sinalizar se é a mesma coisa, né? E depois vou no 5. Pedir para que ele veja a quantidade de tampas. E aí vai representar o 5 através de tampinhas, tá? Essa é a proposta de atividade. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Idejane Melo e sou uma mulher negra, né, que tô com o cabelo preso para cima, com os óculos pretos, de armação preta, trajando uma roupa de bolinhas brancas com fundo preto. Ao meu fundo tem uma parede branca, mas também com um móvel que tem livros infantis, bem coloridos, tá? Hoje eu vim aqui para trazer como proposta uma atividade para crianças com surdo-cega, com múltiplas deficiências, e eu pensei numa atividade que fosse proposta para crianças da educação infantil, público-alvo com quem trabalho, tá bom? Então, pensei que pudéssemos trabalhar com os objetos de referência da rotina, né, das crianças da educação infantil. Então, hoje eu trouxe alguns objetos que possam ser trabalhado na rotina e a partir daí, pensando que essa criança também é o primeiro contato que tem na escola a partir da deficiência que ela tem. Então, para o primeiro momento, a acolhida, trouxe um dado que tem na sua face, tem alguns desenhos, outros tem que pode ser utilizada de maneira tátil, né, conduzida pela professora, né? Então, a mão sobre mão, tem o número 2, tem o coelhinho, tem a cenoura. Então, a criança poderia manuseá-la, compreendendo que esse é o momento da recreação, é o momento da acolhida, né? Logo em seguida, seria o momento da contação de história. Então, tem um livro que também pode ser utilizado de maneira tátil, conduzida mão sobre mão. Em seguida, seria um copo, que a criança compreenderia que seria o momento do lanche, né? Depois, uma escova. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu tapete sensorial, onde estou utilizando grãos de feijão para que o aluno sinta o toque, além de liso, né, duro. Estou usando também polvilho, que é bem macio, né, para sentir o toque, bem maciozinho. Estou usando a esponja, que é para sentir o áspero, né? E estou usando gelo, para que o aluno toque, né, e sinta que além de ser um pouquinho duro, é bem geladinho. Este é o meu trabalho, espero que gostem e até a próxima aula.
anda à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Pronto. Bem, hoje eu vou fazer uma atividade para o aluno surdo cego e vai ser uma contagem de números simples. O material que eu vou precisar para essa atividade é o seguinte: eu peguei uma caixinha de isopor, recortei, e aí para que a criança não se acidente, a gente vai cortar esses cantinhos arredondados, tá? Depois que a gente fazer todo esse processo, vou fazer o seguinte, a gente vai utilizar o número e um perfurozinho para que ele possa realizar a contagem. O interessante dessa atividade é sempre colocar um cordãozinho no número para trabalhar a atividade ao relevo, para que a criança possa identificar o número com mais facilidade. E após todo esse trabalho, ele vai contar. Por exemplo, aqui tem o número 1, eu fiz apenas um furo. Se eu colocar o número 2 ou 3, ou qualquer outro número, eu vou fazer tantos furos for o número que vai ser trabalhado. E essa atividade ela pode ser trabalhada também, as letras do alfabeto, por exemplo, né? Pronto, é só isso, é só uma pequena demonstração para que nossa atividade possa ser trabalhada em pequeno custo e que a criança consiga ter um aprendizado satisfatório.